Olá, professores. Sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje, a mediação será feita por mim, Mônica, pela professora Alessandra e pelo professor Oswaldo. Para darmos início a esse ATPC, faremos a devolutiva da semana passada, mostrando os dados que coletamos da interação feita pelo Facebook e pelo YouTube. Como podemos ver no gráfico, em relação às ferramentas utilizadas, a liderança está em 50% no WhatsApp, seguido de 40% no Classroom e 24% no Facebook, entre as outras ferramentas apontadas por vocês. Em relação aos registros e acompanhamentos, percebemos que os mais utilizados são os registros das fotos das atividades realizadas nos cadernos dos alunos e que são encaminhados aos professores via e-mail, via Google Formulário ou na interação dos alunos com seus professores nos diferentes grupos formados em diferentes aplicativos. Também parabenizamos a todos pelos registros das suas práticas pedagógicas nesse momento de trabalho remoto. A nossa pauta de hoje tem por objetivo compreender o papel da ciência para a compreensão do mundo e os seus desafios na escola. Neste momento, deixamos os seguintes questionamentos. Como a ciência pode nos ajudar a compreender o mundo? Para tanto, trouxemos o posicionamento de dois professores, doutores pesquisadores, que a partir das suas visões de mundo nos trazem reflexões sobre esse assunto. São eles o professor Valdir Mantovani e o professor Walter Maestro. Vamos ouvi-los. Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre como a ciência nos ajuda a compreender o mundo. Ao longo do tempo, os diversos povos no mundo inteiro buscaram explicar os diversos fenômenos da natureza. E por conta disso, eles criaram formas de saber, formas de conhecer. Uma das formas tradicionais de conhecer são os mitos. Os mitos foram criados para explicar uma série de fenômenos. Então, o conhecer mítico é uma base importante de muitos povos primitivos. O outro saber é o religioso. No mundo inteiro, todos os povos têm religião. E a religião explica as coisas também. Ela tem uma lógica, ela é dogmática, no sentido de que ela não é questionável. Então, esse é um limite que a religião apresenta. Ainda assim, você tem pessoas que leem o mesmo documento e constroem igrejas diferentes com a mesma base, porque é uma questão de interpretação. A outra forma é o senso comum. O senso comum trata de grupos que, de alguma forma, trocam informações em toda a sua história. Há uma maturidade nesse processo. Então, são histórias orais, naturalmente, que são passadas de uma geração a outra. E esse senso comum, ao longo do tempo, ele pode ir mudando, na medida em que há uma interpretação dessa história. A outra forma é o artístico. Particularmente nas artes de pintura, dança e música, né? Você tem essa arte como uma cultura importante, como uma forma de saber também importante, de representação inclusive do mundo. É uma maneira de se expressar. A outra é o filosófico. A forma filosófica de saber é baseada no filósofo. O filósofo é quem pensa nas coisas, quem questiona e quem ensina. Então, os discípulos dos filósofos, eles vão aprender com o saber do filósofo. E, finalmente, nós temos a ciência. O saber científico, ele difere dessas outras formas todas, porque ele é passível de ser verificado. Na ciência, o que se faz, basicamente, é obter dados, é analisar dados, é interpretar esses dados e concluir. Então, a ciência, ela tem uma base que nós chamamos de empírica. É necessário obter informações para interpretar os fenômenos. Isso não implica em que nós acabemos por obter dados definitivos. A ciência é passageira, a ciência é temporária. A ciência do século XVI é muito diferente da ciência no século XXI, que é muito distinta, inclusive do século XX. Já há uma diferença muito grande. A tecnologia tem auxiliado a ciência em um desenvolvimento excepcionalmente mais rápido. Então, a ciência, ela é fundamentalmente um processo de questionar, de abrir novas perspectivas.
E para isso são necessárias algumas propostas. Uma delas é uma proposta da própria pesquisa. O que eu vou fazer para responder a pergunta que eu tenho em minha mente? Antes disso, até, era importante, ou é importante, que a pessoa leia muito, estude muito, que conheça muito sobre a área do seu trabalho, porque ele saberá o que é novo e o que todo mundo já conhece. Então, estudar é fundamental ao cientista. Se ele não estiver atualizado, ele vai perder o bonde da história. Além disso, nós temos essa produção científica, né? Essa produção científica obtida através da análise dos dados, ela tem que ser divulgada. E existe uma comunidade mundial que trabalha na ciência. Se você pensar em algum projeto de pesquisa hoje, nesse momento, alguém nesse mundão velho de guerra já fez alguma coisa. E então é necessário saber quem está fazendo, como está fazendo, o que nós sabemos até esse instante. Quando nós soubermos qual é o nível de conhecimento da área de conhecimento que nós estamos trabalhando, nós podemos formular novas perguntas. Na verdade, o cientista não é mais do que um construtor de degraus do saber, um construtor de novos saberes a partir do que ele desenvolveu. E, finalmente, você tem um caminho que é diferenciado na ciência em relação às outras formas do saber. Ela é analisada por pares. Outras pessoas no mundo que fazem o seu trabalho é que vão permitir que o seu trabalho seja aceito para a publicação. E, finalmente, esse último item é um dos mais importantes na ciência. Não existe ciência se não é publicado. Não adianta você dizer que fez. Se você não escreveu o trabalho, não mostrou qual foi o procedimento, qual foi a análise, e, finalmente, por que você concluiu o que você concluiu, as pessoas não aceitarão. Então, a ciência tem que ser publicada, tem que ser divulgada, né? Então, isso faz parte da ciência. E aí nós temos algumas características que fazem parte do próprio cientista e que acabam movendo esse processo de maneira mais ou menos dinâmica. A primeira é a curiosidade intelectual. E aí nós temos muitos problemas no ensino fundamental e médio em que as crianças e jovens não são estimulados a indagar, a questionar. Basicamente, eles são treinados a memorizar muito mais do que a pensar de forma crítica sobre o que está sendo feito. E um cientista não é alguém que só memoriza, ele também pode memorizar, mas antes de tudo ele questiona, ele olha sob diversos ângulos aquele problema e é capaz de extrair de um olhar questões a serem resolvidas. Então a nossa formação não tem ajudado muito. Por outro lado, de modo geral, os cientistas são muito envolvidos com o que fazem. Cientistas podem ser religiosos, e eu conheço vários cientistas que são religiosos. As pessoas são cientistas um tempo inteiro? Seria impossível. Eu mesmo não me aguentaria, né, se eu fosse cientista o tempo inteiro. É muito chato, né? Não é uma coisa coletiva, né? É uma coisa muito individual. Nessa questão do pensamento, da crítica, é uma construção individual. E aí você se transforma numa pessoa, muitas vezes, que nem é muito sociável, né? A outra questão é uma independência intelectual. É necessário ler muito. Para construir cientistas, nós temos que ensiná-los a ler, em primeiro lugar. E hoje nós estamos diante de uma geração que lê muito pouco. E quando lê, não entende o texto, não consegue interpretar os textos. Nós estamos diante de um problema importantíssimo na construção de novos cientistas, né? A outra questão trata da ambição. As pessoas são ambiciosas, né? O cientista é ambicioso para ver as suas ações serem reconhecidas no meio científico. Ele não é um ser diferente, ele é um cidadão como todo mundo, mas um cientista sempre é olhado com um carinho diferenciado. E, além disso, ele tem que ter uma dedicação, ele tem que ser muito dedicado à ciência que ele pratica. Então, não tem folga, né? Naturalmente, você pode estar em qualquer momento, você está pensando no seu programa de pesquisa. E aí nós temos um problema na linguagem usada na ciência e na comunicação dessa ciência à população como um todo. Nós temos um problema na divulgação científica. Nós somos muito ruins cientistas na divulgação da ciência que praticamos. E daí a maior parte da população, que não tem acesso sequer ao vocabulário específico daquela área de conhecimento, naturalmente não é estimulada às leituras. Então, a ciência, ela pode nos ajudar a enfrentar o mundo na medida em que ela enfrenta os problemas e constrói novas questões e, afinal, acaba consolidando as informações ao longo do tempo com bases de informação. Não é um achismo, é algo que você consegue provar.
É isso que faz toda a diferença. Bom dia, eu sou o professor Walter Maestro, CEO da Maestro Educação, e esse podcast é para discutirmos a importância do ensino de ciências. Com a homologação da BNCC, um conjunto de habilidades e competências foram construídas para garantir um ensino significativo, onde cada estado ampliou essas habilidades e competências, trazendo as características e especificidades de cada da sua região. Na área de ciências da natureza, nós temos 3 grandes eixos temáticos: matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. As competências são 8 e elas garantem o compreender, o analisar, o avaliar, o construir argumentos, o utilizar diferentes linguagens, o conhecer, apreciar e cuidar de si, bem como o agir pessoal de maneira coletiva, buscando resiliência, determinação para compreender os princípios éticos, democráticos e sustentáveis da nossa sociedade. Mas para que essas competências, pautadas do compreender, o compreender as ciências da natureza como um empreendimento humano, científico e provisório, compreender conceitos fundamentais, analisar e compreender e explicar características, é necessário que o professor coloque em prática, no seu planejamento, uma metodologia onde as habilidades vão ganhar forma a partir dos procedimentos cobrados do estudante. Não podemos esquecer que as habilidades devem ser atingidas pelo educando. E o papel do professor nesse contexto é planejar, criar um método para que os procedimentos que devem ser colocados no contexto da sala de aula ganhem forma. E aí é muito interessante perceber quais são essas habilidades. Então, por exemplo, o comparar, localizar e nomear, discutir, identificar e nomear, propor o uso, descrever características, investigar a importância, experimentar e testar, são todas habilidades que dentro do planejamento desse professor precisam ganhar forma. Diante disso, acreditamos que essa materialização dentro do contexto de sala de aula, onde o estudante é protagonista da construção do seu conhecimento, ou seja, ele vai pôr a mão na massa, vai fazer com que a proposta oferecida pelo professor tenha uma dimensão de autoria e de protagonismo. Dessa maneira, acreditamos que as habilidades vão garantindo a sua formação durante um processo, vão garantindo uma materialização durante esse processo colocado em prática dentro do contexto da sala de aula. Dessa forma, também acreditamos que esses conhecimentos serão muito mais significativos. A princípio, temos que reler as habilidades, ler as habilidades da BNCC, cruzar, é muito interessante o cruzamento das habilidades de ciências da natureza com o eixo da área das linguagens, que é o eixo da oralidade. É a partir desse cruzamento que os estudantes poderão trabalhar de maneira mais autônoma, trazendo produtos finais que vão garantir essa aprendizagem significativa. Coloco-me à disposição, toda a minha equipe da Maestro Educação, para dar maior suporte para todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Muito bem, para dar sequência ao tema, chamo a professora Alessandra. Olá, professores. Eu vou conduzir agora a reunião da TPC, falando sobre o nosso referencial. Esse livro, O Ensino de Ciências por Investigação, foi utilizado para a construção do nosso TPC de hoje. Ele aborda a tríade professor, aluno, conhecimento, e envolve diferentes dimensões. Dentre elas, 2 merecem destaque,
que são elas: a estratégia de ensino que o professor tem à sua disposição e a característica do conhecimento que ele deseja ensinar. Ele apresenta duas bases teóricas, a piagetiana e a vygotskiana, numa abordagem investigativa, que envolve a construção do conhecimento pelo aluno e o papel do professor nesse processo. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esses dois pensadores. Próximo slide. O ensino de ciências. Inicialmente, pensava-se que essas ideias do epistemólogo Piaget e do psicólogo Vygotsky eram conflitantes. No entanto, nas pesquisas realizadas lá no chão da escola, com entrevistas com alunos do ensino fundamental, percebeu-se que elas não eram conflitantes, e sim complementares. Piaget procurava entender como o conhecimento científico é construído pela humanidade, partindo de dados empíricos. Esse estudo trouxe ensinamentos relevantes ao professor para o seu planejamento de aula, assim como para suas atitudes metodológicas dentro da sala de aula. Já Vygotsky, em sua pesquisa, mostrou que as mais elevadas funções mentais do indivíduo emergem de processos sociais. Sendo assim, eu tomei como importância 3 grandes frases que constam aí nesse livro, né? A primeira delas é a importância de um problema para o início da construção do conhecimento. Propor um problema é o divisor de águas entre o ensino expositivo e o ensino onde o aluno constrói seu conhecimento. Diante de um problema, o aluno tem a oportunidade de pensar por si só e não somente acompanhar o pensamento do professor, não sendo o agente do pensamento nesse caso. A segunda frase, que merece um destaque, é: qualquer novo conhecimento tem origem em um conhecimento anterior. Essa segunda proposição é o princípio geral de todas as teorias construtivistas. Requer saber do aluno o que ele já sabe sobre o que será proposto, ou seja, propondo um problema, o professor desequilibra o pensamento do aluno para posteriormente reequilibrar. Sendo assim, o professor precisa planejar. Se ele deseja que o aluno construa um conhecimento, ele precisa iniciar a aula com atividades manipulativas. O que são essas atividades manipulativas? São atividades que permitem que o professor faça questionamentos ao aluno no decorrer da aula. Preferencialmente, essas atividades devem iniciar por meio de um jogo, um experimento, uma música ou até mesmo um texto. O professor, por meio de questionamentos, ajuda o aluno a tomar consciência de suas ações em busca das soluções de problemas. Esse processo conduz o aluno à ação espontânea, até chegar à ação intelectual. Isso não é fácil para o aluno e nem para o professor. É muito mais simples para o professor expor um conteúdo e acreditar que todos os alunos vão acompanhar o seu percurso de raciocínio. Mas nem sempre isso acontece. E, por último, a frase: a importância do erro na construção do conhecimento. O professor, no papel de modelador do conhecimento intelectual, modelador no sentido de conduzir, ele precisa tomar conhecimento da importância do erro. Quando o aluno tem tempo para refletir sobre o próprio erro, ele pode reequilibrar seu raciocínio e propor novas hipóteses, e testar novamente as suas hipóteses, reconstruí-las. Já na teoria de Vygotsky, rapidamente falando, ele propõe a construção social do conhecimento, que nada mais são do que as atividades socio-interacionistas. Resumindo, existe um conjunto de ações tomadas pelo professor que são essenciais para modificar o conhecimento espontâneo que o aluno já traz e transformá-lo em conhecimento científico. Próximo slide. Esse slide fala da cultura experimental à cultura científica. Essa tela, ela mostra uma síntese do percurso do conhecimento espontâneo ao conhecimento científico. Mas o que eu quero destacar é que Bachelard propõe que todo conhecimento é a resposta de uma questão que apresenta um problema. Tá? Então, vocês podem ver aí, seguindo a seta, como ela é constituída. Entretanto, não pode ser um problema qualquer.
Esse problema deve estar dentro da cultura do aluno para que ele possa expor seu conhecimento espontâneo. O problema precisa permitir que o professor possa derrubar obstáculos já consolidados pela vida cotidiana desse aluno e mudar a experimentação espontânea para a experimentação científica. E, por fim, pode mudar o slide. Ainda falando da cultura experimental, cultura científica, segundo Bachelard, não podemos dizer que temos um método científico pronto e acabado. Nós temos, sim, etapas e raciocínios imprescindíveis em uma experimentação científica. Passo a palavra para a Mônica. Muito bem, Alessandra, agradeço pelas suas contribuições e destaco que são muitos os desafios para o ensino de ciências e que, para superá-los, devemos sempre ter como foco o nosso estudante na construção desse novo conhecimento, que deve ser proporcionado com a mediação do professor, sempre levando em consideração as competências específicas da área de ciências da natureza a serem desenvolvidas ao longo do percurso escolar. Para ampliarmos essa reflexão, então, vamos ouvir agora o professor doutor Edson Barbieri. Vamos lá. Como a ciência pode nos ajudar a compreender o mundo? Eu diria que a ciência não só pode nos ajudar a compreender o mundo, como eu acredito que a ciência pode nos ajudar a melhorar o mundo, né? Então, sempre quando a gente fala de ciência, a ciência pode mais. Com mais investimento em pesquisas, antigos e recentes problemas que assolam a população mundial, que sempre assolaram a população mundial, como epidemias, mudanças climáticas, fome, podem ser resolvidos. No Brasil, embora existam iniciativas com muito sucesso nas áreas como educação e saúde, ainda precisam ser muito melhor conectadas com o que é produzido pelos pesquisadores, principalmente a área de educação e saúde. Então, aquilo que é produzido por pesquisadores na área de educação e saúde, muitas vezes não chega na sala de aula e não chega num leito de hospital. Então, a ciência deveria ganhar muito mais importância na elaboração de políticas públicas, né? Assim como os professores, assim como os cientistas. Ciência e a tecnologia têm o potencial de conduzir soluções para os problemas mais difíceis e complexos do mundo em desenvolvimento. Alianças globais, por exemplo, deveriam ser construídas a fim de tentar resolver os desafios mais graves e urgentes, como é o caso hoje do Covid-19, do coronavírus, né? Então, todos os cientistas deveriam, de alguma forma, trabalharem juntos para resolver esses problemas. Os problemas de saúde deveriam ser um dos focos dos investimentos em ciência. Na saúde global, há necessidade real de inovação em tecnologia que protejam a vida. Como exemplo de iniciativa bem-sucedidas, né, foi a erradicação, por exemplo, da varíola, que teve o último registro em 1977, e a vacinação em massa da poliomielite, que restringiram, por exemplo, antigamente era em torno de 400 mil casos anuais, no início do século, passando hoje a menos de 1.000 casos, né? No Brasil, praticamente a poliomielite há anos que não é registrado um caso. Então, é um exemplo bem sucedido de conhecimento da ciência e da aplicação da ciência, apesar que hoje existe um movimento contra a vacina. Isso também é um problema. O negacionismo, né? Terraplanismo, né? O pessoal anti-vacina. Isso, né? A ciência, nós devemos combater, né? Esse negacionismo. Velhos e novos problemas, nesse caso, precisam ser mais bem estudados pela ciência. E é dever dos governos estimular pesquisas nessas áreas. Na educação, temos desenvolver plataformas, por exemplo, que possam ensinar as crianças a ler, mesmo aquelas que nunca tiveram a chance de colocar um pé na sala de aula. De energia, nós precisamos encontrar fontes limpas
para ajudar a trazer eletricidade, especialmente para as regiões mais pobres, né? Então, uma das coisas que a gente vê muito, assim, em relação à ciência é que a produção científica no Brasil necessita ter um papel mais importante. É preciso uma maior integração do Ministério da Ciência e Tecnologia com outros órgãos públicos. Por exemplo, o que a gente vê é que essa falta de integração compromete a eficiência da ciência como ferramenta para beneficiar a sociedade brasileira. Por isso é preciso valorizar a produção científica, os livros, as publicações de artigos científicos e patentes, e principalmente valorizar os pesquisadores, que no Brasil para nada é valorizado. Algumas iniciativas, por exemplo, em que a ciência já mostra uma importante arma na solução de desafios brasileiros, né? Que a gente pode ter, por exemplo, um exemplo claro é a Embrapa, né? Que teve um papel fundamental no aumento da produtividade agrícola brasileira. Na área tecnológica, por exemplo, a gente pode dizer, por exemplo, o caso da indústria aeronáutica, o caso da Embraer, o avanço da tecnologia da Petrobras, né, de perfurações de poços de petróleo em grande profundidade. No entanto, ainda, certos desafios, por exemplo, na educação e saúde, podem ter cenários mais positivos com a atualização da ciência em plenitude, que ainda não ocorre. Ou seja, aquilo que é feito por cientistas na área de saúde e educação não chega até os professores. Eu gosto sempre de citar, por exemplo, a Inglaterra, né? Por exemplo, na Inglaterra, todos os ministérios possuem um conselho científico responsável por estudar formas de aplicar os recentes avanços das ciências nas áreas de competência de cada pasta, de cada ministério. Além disso, o primeiro-ministro britânico reúne-se regularmente a cada 6 a 7 semanas com esses conselhos para garantir que a produção nos laboratórios sejam aplicadas nas políticas nacionais. Então, aquele conhecimento científico que é feito nas bancadas do laboratório é aplicado nas políticas nacionais. Mas, para finalizar tudo isso, eu gostaria de dizer uma coisa, que ciência é feita por cientistas, que são treinados, que estudam, se dedicam horas, anos de sua vida fazendo ciência. Mas um cientista, ele não é formado quando ele defende o seu doutorado, ou quando ele faz seu pós-doutorado. Um cientista começa a ser formado no jardim da infância, no pré-primário, no primeiro ano de escola, quando o professor instiga a criatividade, ensina esse aluno a ser crítico, né? Então, ou seja, para termos bons cientistas, precisamos ter bons professores. Muito bem, agradeço a participação de todos. E para encerrar essa parte do ATPC, deixamos a reflexão para que vocês façam seus registros na página do Facebook ou na página da Diretoria de Ensino no YouTube. Para dar continuidade ao ATPC, vou chamar o professor Oswaldo. Passo a palavra para Oswaldo. Bom dia a todos os professores coordenadores. Então, nós, da equipe de matemática, pensamos nesse momento do ATPC, nesse momento que está acontecendo o isolamento social, pensarmos num tema que possa ajudar os professores a ajudar os seus alunos que estão com esse distanciamento, com as aulas não presenciais, e, ao mesmo tempo, ajudá-los a conhecer um pouco mais do currículo paulista. Então, pensando nesse conjunto de ações, nós vamos trabalhar hoje com a pauta o letramento matemático e a investigação matemática em sala de aula. Então, faz parte das pautas formativas, né, que estão lá na plataforma da EFAP. Então,
o que olhar, né, a respeito dessa pauta? Nós queremos ajudar o estudante a desenvolver o letramento matemático da forma como ele está proposto no currículo paulista, tendo uma postura investigativa. Como faremos isso, né? Como que isso ocorre? Então, a resposta para essa questão, ela se dará por meio das discussões sobre os possíveis caminhos para se implementar um trabalho em sala de aula, tendo em vista o desenvolvimento do raciocínio, da representação, da comunicação e da argumentação matemática, mas tudo isso tem que estar de acordo com o que se define como letramento matemático. Para essa definição, então vamos recorrer à BNCC. Queria passar o próximo slide, por favor. Nós vamos, então, lá na BNCC, na página 266, onde nós temos ali a definição sobre letramento matemático como competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas matemáticas. Bom, então a BNCC, ela fala muito sobre isso. Então, nesta pauta, o início das nossas discussões, então, se dará pensando sobre o desenvolvimento que deve ser essa investigação matemática a ser realizada pelos alunos com o uso das metodologias que darão suporte a ela. E, para isso, a nossa pauta nos diz assim, são 4 pontos importantes dessa pauta, que é conhecer as metodologias ativas que favorecem a aquisição pelos estudantes de uma postura investigativa, reconhecer que as atividades investigativas, elas desenvolvem o letramento matemático, formalizar a utilização da investigação matemática como um processo que promove o desenvolvimento do letramento matemático e, por fim, apresentar para os professores um roteiro para planejar uma atividade de investigação matemática que possa ser aplicada em sala de aula. Então, esses são os nossos principais objetivos, e o primeiro dele é conhecer as metodologias ativas. Muito se tem falado sobre essas metodologias, principalmente agora, nesse período de isolamento social. Nós vamos destacar algumas dessas metodologias que favorecem a investigação matemática. Então, a primeira delas é a aprendizagem baseada em problemas. A metodologia, a sua característica é que ela incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar perante uma situação. O professor, ele atua como um mediador da aprendizagem e oferece uma reflexão e a construção do conhecimento pelo estudante. Depois, nós temos a aprendizagem entre times. Sua finalidade é a formação de equipes dentro da turma. Ela estimula o fazer em conjunto, o trabalho em grupo. Então, ocorre por meio de exercícios de estudo de caso para formar pensamentos críticos mediante discussões e reflexões do grupo. Temos também a aprendizagem por gamificação. São estratégias importantes de encantamento e motivação para uma aprendizagem mais rápida e próxima da vida real. Os jogos colaborativos individuais, de competição e de colaboração, de estratégias, com etapas e habilidades muito bem definidas, se tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas do conhecimento e níveis de ensino, e contribuem muito para a aprendizagem da matemática. Temos também a sala de aula invertida. Essa é uma que nós já conhecemos, já ouvimos falar muitas vezes sobre ela. A principal característica da sala de aula invertida é que ela é uma modalidade na qual os objetos de conhecimento e as instruções estudadas, elas são estudadas antes do estudante frequentar a sala de aula. Que agora, a sala de aula passa a ser o local para trabalhar o que já foi estudado previamente.
e realizar assim as atividades práticas, como a resolução de problemas, projetos, discussões e laboratórios. Temos também o ensino híbrido como um outro modelo de metodologia ativa, que é uma mescla de suas aulas presenciais e online, intercalando os conteúdos que, ao final, acabam se complementando. E o papel do professor é o de guiar o estudante nesse processo, e o tempo ele é personalizado de acordo com a sua necessidade, fazendo as adequações necessárias conforme o grupo de alunos ou conforme o rendimento da classe. Temos também a mão na massa. Essa metodologia ela tem como eixo central fazer com que o estudante participe da descoberta de fenômenos em estudo, colocando-os em contato com objetos de observação e de experimentação, estimulando a imaginação e a criação. Apoia-se em produções dos estudantes a partir de kits de montagem para as experimentações. Então, muito comum também na área de ciências da natureza, esse mão na massa. E temos também a aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada. São equilibradas entre si 3 movimentos principais. A construção individual, em que cada estudante percorre o seu caminho. A grupal, em que o estudante aprende com os semelhantes. E a orientada, em que aprendemos com alguém mais experiente, um especialista, com um professor, um tutor, um monitor da classe, um representante, ou uma outra pessoa que esteja naquela função de nos ensinar. Temos também a aprendizagem baseada em projetos, também muito praticada nas escolas, né, pelos professores. Sua principal característica é que os estudantes se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. É um processo que inicia a mudança do estudante, engajando e sensibilizando. Essa metodologia, baseada em projetos, ela traz uma contextualização muito significativa para os nossos alunos. E também temos o estudo de casos. No estudo de caso, o estudante ele parte de alguma proposta inicial e ele procura analisá-la, sendo que o caso real pode ser fictício, adaptado à sua realidade, ou uma situação que o professor venha propor para a sua turma. Assim, o estudante ele utiliza os seus conhecimentos prévios sobre o assunto e, posteriormente, descobre algo novo. Então, essas metodologias, que muito se tem falado ultimamente sobre elas, metodologias ativas, aqui elas foram listadas, apontadas, né? Mas não são, ali não contém todas as possibilidades de metodologias para investigação matemática. Só elencamos algumas, as que são mais recorrentes, aquelas que são mais utilizadas. E esse material, ele faz parte da nossa pauta, né? Quando você entra lá na plataforma do AVA, EFAP, pautas formativas, então você tem esse anexo que mostra todas essas metodologias ativas. Então, só lembrando, então, que nós conhecemos agora as metodologias ativas, nós temos que refletir por que usá-las, tendo uma postura investigativa. Isso se dá por quê? Porque nós temos um currículo, e esse currículo, ele aponta para nós que nós devemos fazer uso da investigação, porque a matemática, como ele é apresentada no nosso currículo, ela é uma matemática que ela fala muito sobre isso, sobre a questão da investigação, do aluno ter uma postura investigativa. Então, pensando nisso, o que é uma investigação? Nós podemos definir, então, como investigação uma averiguação sistemática de algo, procurar conhecer ou encontrar soluções para os problemas na qual nos deparamos. Alguns exemplos de investigação: a investigação científica, jornalística, criminal. Na TV, no cinema, nos filmes, aparecem muito sobre a questão da investigação. Na matemática, essa investigação percorre um caminho aberto para se chegar em objetos variados.
cabe ao professor saber formular as perguntas, né? Boas perguntas. E aos alunos, cabe resgatar a capacidade de se resolver os problemas. Então, pensando nisso, né, que nós temos um currículo que fala sobre isso, então nós temos que agora pensar nas possibilidades de uso para a sala de aula em usar essa postura investigativa. Como que podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso através da resolução de problemas, que pode estar associada à utilização de tecnologias, materiais manipuláveis, jogos. Nós podemos ampliar o estímulo à investigação, à criatividade, às descobertas, à imaginação, à intuição, trazendo para as aulas de matemática o prazer de aprender, o prazer de gostar de matemática e resgatando no aluno a capacidade de resolver problemas. Então, esses são pontos muito importantes, né, para nós da equipe de matemática. E um outro ponto, um outro aspecto importante no uso também, né, dessa postura investigativa na sala de aula, que o currículo paulista aponta, é que ele pode favorecer o aprofundamento nas atividades de álgebra, por exemplo, quando eu estou investigando a questão das regularidades numa sequência numérica. Outro campo também que é bastante útil, né, e ganha com isso, é a modelagem matemática. Porque nós usamos a modelagem matemática para atender às necessidades que os cidadãos compreenderem os fenômenos que cercam a partir da utilização de modelos matemáticos. E para isso se espera do aluno intuição, criatividade. Então, essa postura investigativa, ela vai nos dar isso. Mas aí fica aquela questão, como fazer, que é o grande desafio. Então, a pauta formativa elaborada pela EFAP, ele aponta para nós algumas etapas, ou seja, uma sequência muito bem estruturada, e se seguirmos essas etapas, nós vamos desenvolver uma atividade investigativa nas aulas. Então, observem o quadro, que nesse quadro nós temos aqui 6 etapas, e nós temos na sequência os objetivos. Então, a primeira etapa fala sobre a introdução à investigação matemática. E o seu objetivo é reconhecer e compreender uma situação a ser investigada apresentada pelo educador. Então, deixa muito claro que essa etapa é uma etapa que pertence ao professor. É o professor que vai verificar qual situação ela deve ser investigada. A segunda etapa é a definição de objetos da investigação de matemática. E o objetivo dela é formular questões bem definidas. Quem formula essas questões? Os professores. E qual é o papel do aluno? Cabe ao estudante propor hipóteses, tentar, então, uma solução para essa questão que foi levantada pelo professor. Da terceira até a sexta etapa, o papel do professor é apenas de um mediador desse processo de conhecimento e de investigação que está sendo realizado pelos alunos. Mas o aluno tem uma participação ativa nas etapas 3 a 6. Na etapa número 3, fala sobre o levantamento de dados. Então, qual que é o objetivo? Coletar, organizar e processar os dados para obter as informações. Em relação à organização desses dados, é interessante já estar orientando o aluno, vendo como ele faz o registro disso, se usa tabelas ou não, se não, ensiná-los a usar as tabelas. O que nós queremos? Nós queremos desenvolver no aluno a competência leitora. E ser um leitor de um diferente tipo de texto, como uma tabela, por exemplo, é algo que nós podemos contribuir e muito. Não só nós, professores de matemática, como os professores também de ciências da natureza. A quarta etapa fala sobre a utilização de modelos. E o objetivo é apresentar possibilidades de solução para as hipóteses. Então, aí o aluno fez toda a coleta, organizou os dados, agora ele tem que chegar a uma solução. A quinta etapa são os testes. Então, o objetivo é testar a viabilidade desses modelos. E a sexta etapa são os ajustes. Então,
refinar a proposta de solução em busca de uma maior satisfação. Ou seja, será que essa solução que foi encontrada só resolve esse tipo de problema ou eu posso aplicá-lo em outras situações, fazer uma generalização? Então, olha só, as etapas aí muito bem definidas, tanto o papel do professor como o papel do aluno, para que nós possamos ter nos alunos uma postura investigativa na sala de aula. E se nós estivéssemos num momento presencial, um encontro entre nós, professores, esse aqui seria um momento, né? O próximo slide, por favor. Esse, então, seria um momento em que nós iríamos parar para tentar colocar em prática o que a tabela apresentou para nós, das etapas. Então, por exemplo, é proposto na pauta que os professores de matemática analisem uma situação de aprendizagem 3 do caderno do aluno do 6º ano, nas páginas 24 e 25, e possam definir uma metodologia que possa ser utilizada em sala de aula para que os estudantes sejam estimulados a investigar a partir das evidências destacadas nas atividades, tendo em vista a construção do letramento matemático. Então, os professores aí, eu vou mostrar aqui a próxima tabela, que tem aqui o próximo slide, que tem a atividade em si, é do caderno do aluno, nas páginas 24 a 25 do 6º ano, tenho duas atividades, uma delas é uma situação problema e a outra é expressões numéricas. A proposta é que os professores possam desenvolver, utilizando aquelas metodologias ativas, uma delas, para que o aluno possa ter uma postura investigativa e resolver essas situações que aí estão. Então, para isso, eu vou pedir para que os professores coloquem isso no Face, né? Tem um link para que possa apontar a sua interação, o seu comentário, para que a gente possa fazer, né, disso um objeto de aprendizado, né? Tanto para vocês como para nós, e nós vamos trocar informações na próxima semana a respeito dessa atividade que queremos desenvolver, essa postura investigativa na sala de aula. Mas pode ser que você, professor, não tenha o caderno do aluno do 6º ano, não atue no 6º ano, você trabalhe com o ensino médio. Qual que é a próxima proposta? A próxima proposta, que está na pauta 2 da EFAP, ela fala que o professor ele pode utilizar a situação de aprendizagem que está sendo desenvolvida com as suas turmas. Então, mas o que ele deve fazer? Ele deve olhar para as etapas 1 e 2. Por favor, volte para mim na tabela que contém as etapas. Então, olhando para a tabela, nós temos aqui a tabela 1 e 2, as etapas 1 e 2. A etapa número 1, então, diz que cabe ao professor pensar numa situação que possa ser investigada. E a etapa número 2 fala a respeito do papel do professor, que cabe a ele formular as questões. Então, a proposta é exatamente essa, que o professor, ele, observando a etapa número 1, ele solicite, né, aos alunos, né, apresente para os alunos uma situação de aprendizagem e andamento na turma, relacionando com a investigação matemática que possibilite aos estudantes reconhecer e compreender uma situação que deve ser investigada. E na etapa 2, ele deve formular questões claras, bem definidas, com esses questionamentos. Segundo os autores, Ponte e Oliveira, os estudantes, quando eles se deparam com questões como essa, que fazem refletir sobre a investigação, eles são capazes de questionar e comparar as hipóteses elaboradas e os resultados obtidos. E isso acaba contribuindo para que eles possam compreender conceitos e princípios matemáticos. É exatamente isso que nós queremos, né? Que os nossos alunos tenham esses conceitos e princípios matemáticos muito bem definidos.
Então, aí o professor ele pode entrar lá, também tem o link para que ele possa acessar e mencionar qual a situação de aprendizagem que ele está trabalhando e quais seriam as questões que ele faria para os seus alunos. As etapas 3 a 6 cabe ao aluno, né, que nesse momento nós estamos impossibilitados do momento presencial, mas a gente pode estar fazendo isso online, né? Então seria interessante já conhecer quais seriam essas questões. E eu trago aqui também, na pauta número 2, ele traz para nós um anexo de uma sensibilização. Esse anexo de sensibilização, ele mostra para nós um iceberg, ou seja, nós vamos relacionar as competências socioemocionais com as competências cognitivas. E quando nós fazemos isso, escolhemos uma atividade que vai promover as competências socioemocionais, e nós fazemos isso de maneira intencional, a aprendizagem dos alunos, segundo os estudos, é muito maior, muito mais significativa. Então, pensando nisso, né, agora usando um iceberg como uma possível imagem da relação entre as competências socioemocionais e cognitivas, quais das competências socioemocionais listadas a seguir você, professor, considera importante levar em consideração quando da proposta da situação na qual os estudantes são solicitados a resolver um problema com a postura investigativa? Então, aqui elencamos para vocês as competências socioemocionais. Então, autoconfiança, tolerância ao estresse e à frustração, a organização, determinação, foco, persistência, responsabilidade, curiosidade para aprender. Tem outras. Quais seriam? Então, também vocês podem interagir conosco na nossa página do Face, comentando sobre essas competências socioemocionais. Lembrando, então, quando o aluno se depara com uma atividade, com uma postura investigativa, quais dessas competências elas são mais valorizadas? Quais dessas competências eu fico muito em evidência? Então, vocês podem estar comentando isso conosco também na nossa página do Face. E por que nós pensamos sobre isso, né? Nós pensamos sobre isso para que nós possamos repensar a nossa prática pedagógica mesmo. Nós estamos no século XXI, então nós temos que usar metodologias de ensino voltadas para a aprendizagem dos nossos alunos desse novo tempo, né? Então, por isso que nós queremos que os professores experimentem o uso das metodologias ativas para desenvolver esse espírito investigativo nas suas aulas, tendo como objetivo que os estudantes desenvolvam o pensamento matemático e, como consequência, o seu letramento matemático. E o professor, então, ele pode fazer isso fazendo links, conexões com o quê? Com filmes, com livros, com séries da TV, principalmente aquilo que pertence ao universo dos nossos alunos, dos nossos jovens. E é interessante também pensar num produto final, né? Já que ele vai fazer um trabalho diferente, né? Então ele pode apresentar isso em forma de um cartaz ou um mapa conceitual, o professor pode mandar isso, né, por e-mail para vocês, ou mandar uma foto. Então, é interessante que a gente tenha evidências, né, desse trabalho. Mas é muito interessante que esses desdobramentos, né, da investigação não fiquem exclusivamente, somente nessa aula, mas que a gente possa se apropriar dessa metodologia. Hoje, nós paramos por aqui, mas aguardamos a interação de vocês na nossa página do Face. E eu agradeço a todos pela paciência e até uma próxima.